Bom dia, nono ano, aula de matemática. Nós estamos na unidade 2, né? A página é uma página a mais, né, Samuel? A gente está na página 43, não é na 42. A gente já passou da fase do universo e tudo mais. E hoje é dia 1º de setembro de 2020. Como eu falava, né? Setembro é o mês mais gaúcho de todo o universo, de toda a galáxia, né? Se 42 é o número do guia, o 43 vai ser o dos gaúchos. Vamos lá para a página 43 então. Na página 43 era a condição de existência. É um exercício simples, mesmo se eu vou colocar o gabarito e mesmo se tu tiver dúvida, vocês perguntem, por favor, ali que a gente desenvolve, tá? Não pode ficar acanhado. Porque eu sei que tem gente assim, ó, tem gente que fica pensando assim, ó, eu vou deixar o colega perguntar, né? E daí eu não preciso me expor, mas é importante tu te expor até para todo mundo saber, todo mundo está no mesmo barco aí, né? De dúvidas, certo? E daí tu fica só na expectativa assim, eu não vou perguntar, alguém pergunta antes de mim. Então eu vou contar uma história bem rapidinho para vocês, tá? Bem rapidinho. Todo mundo aplica dessas, né? Vocês pensam que eu não conheço vocês? Quando eu morava lá, próximo à Restinga, era no Belém Velho, no tempo que eu morava lá no Belém Velho, era muito difícil, assim, porque tinha uma central ali do Belém Velho, e daquela central de ônibus do Belém Velho, tinha vários ônibus que eles são alimentadoras, né, para ir para os outros bairros. Então o meu bairro ali era perto próximo à Restinga, tinha um ônibus que saía daqui da central do Belém Velho ali e ia pro meu ônibus, né? Então os ônibus vinham do centro, os Belém Velho vinham do centro, iam até a central, né, tu tinha que descer no terminal, do terminal tu pegava o ônibus alimentador ali, né, que fazia baldeação para tua casa, para o teu bairro, né. Daí, uma vez eu fui sair com a minha esposa, tranquilamente, o ônibus do centro até a central, uns 40 minutos só de viagem, né? 40 minutos do centro até aqui. Chegamos no centro e a minha esposa assim, vai lá e pergunta pro fiscal agora. Vai lá e pergunta pro fiscal que horas tem uma alimentadora pra gente ir pra casa. Ela me perguntou assim. Daí eu cheguei e falei pra ela assim, calma, para do lado do fiscal ali, que sempre tem alguém que pergunta. E daí ela olhou assim pra mim, tá, vamos ver então. Daí a gente ficou do lado ali. Não foi uma pessoa, uma, duas, três pararam para perguntar e a gente fica sabendo. Daí o fiscal dizia assim, olha, tem uma alimentadora a tal hora, né? Daí eu só fazia assim pra ela, tá? Mas só que não pode fazer isso em aula de matemática. Tu tem que ajudar na aula de matemática. Todo mundo tem que perguntar, certo? Mesmo que tu ache assim, a tua pergunta assim seja a mais boba possível. Tu tem que perguntar, não adianta. Porque senão tu deixa só o teu colega perguntando e muitas vezes o teu colega se acanha, né? Tu tem que ser participante também, tem que romper essa barreira. Mas eu sou tímido, eu não gosto de perguntar, não interessa, né? Vamos fazer esse esforço. Embora o meu contra-exemplo ali no ônibus, tá? Embora o contra-exemplo no ônibus, toma assim, uma iniciativa assim, não faça como eu. Tá boa? Tá bom? Então esses exercícios eles são bem simples ali na página 43. 9 sobre 7x igual a 4x. Tu tem que observar o denominador e observando o denominador 7x
ele não pode ser zero, então o x não vai ser zero. É isso aqui que tu tem que chegar. Se tu não entendeu isso aqui, ó, porque eu pulei alguns passos, tá? Eu não resolvi ele todo. Eu olhei isso aqui e já cheguei na restrição, ó. X não pode ser zero. Então, para qualquer solução que eu encontre resolvendo isso aqui, x não pode ser zero. Esse é o meu universo. O universo aqui, ó, é todos os reais, exceto o zero, tá? Porque o zero vai dar não vai dar condição de existência, ou melhor, não vai fazer com que a expressão não exista. Alguma dúvida aqui? Posso passar para o próximo? Beleza. Tá? Nessa expressão aqui, ó, o que tu vai chegar? Que x não pode ser 4 e x também não pode ser 0. Tá? Se tu desenvolveu isso, tu observa esse denominador, x não pode ser 4 e x não pode ser 0. Eu não estou resolvendo, eu estou botando para vocês respostas. Tá? Ó, x não pode ser 4 e x não pode ser 0. Se for 0, dá problema aqui. Se for 4, dá problema aqui. Pergunta? Agora é o momento. Por que x não pode ser 4? Ótima pergunta. Vamos lá. Eu vi que a Maria Fernanda queria deixar um colega perguntar, né? Mas nenhum colega perguntou. Daí só a Maria está fazendo pergunta, né, Maria? Mas valeu, Maria. É assim mesmo. Ó. X menos 4 tem que ser diferente de 0, certo? Porque o denominador não pode ser 0. Ok? Então, olhando só para x menos 4 não pode ser 0, tu passa o menos 4 para o outro lado. Ó, o x não pode ser 4. Só passar o menos 4 para o outro lado, mais 4, tá? E do outro denominador, x aqui, ó, daqui já está direto, ó, que x não pode ser. Então, x não pode ser nem 4, nem 0. Porque se for 4 ou 0, tu zera o denominador, daí não existe, né? Ó, 4 menos 4 daria 0, daí tu teria 2 dividido por 0, não pode. Ou 1 sobre 0, 0 não pode ser divisor. Certo? Daí o conjunto universo aqui, que tu vai procurar as soluções, são todos os reais, exceto os valores 0 e 4. Pergunta? Posso passar para o próximo? Ou pergunta isso. Então, 4 pertence aos números reais? Desculpa, não entendi. O 4 não pertence aos números reais, então? Não, o 4 pertence é um número real, tá? Quando eu resolver essa equação, eu posso ter qualquer número real, exceto esses dois números reais aqui, ó. X não pode ser 4 e x não pode ser 0. 0 e 4 são números reais, mas o conjunto solução, o universo, né, de soluções, eu tenho que excluir a solução 0 ou 4 caso ele aconteça, né? Eu resolvendo aqui, se eu resolver essa equação aqui e encontrar 0, eu vou chegar e dizer assim, ó, não pode ser 0. Porque o universo de soluções não permite que seja 0. Qualquer número real, exceto os reais 0 e 4. E qualquer solução não pode ser 4, então. Tá bem? Certo. Tá bem. É só tu tirar aqueles valores que não podem ser solução. Vamos ver aqui, ó.
x mais 5, x menos 3, olhando para esse denominador, x não pode ser menos 5. Tá? Essa é uma restrição. Olhando para esse denominador aqui, x não pode ser 3. Pode perguntar. Por que não pode ser 5? Por que não pode ser 5? Vamos lá. Ó. O denominador aqui, x mais 5, não pode ser 0. Até aqui tudo bem? Sim. Tá? Então, passando o 5 para o outro lado, x não pode ser menos 5. Ó. E aqui é a mesma coisa. X menos 3 não pode ser 0. Passando o menos 3 para o outro lado, x não pode ser 3. Então, dos valores que eu não posso, eu posso qualquer real. Pode ser qualquer real, exceto o menos 5 e exceto o 3. A solução, o conjunto de solução, então, quer dizer, não é o conjunto de solução, é o universo, né? São todos os reais menos o conjunto formado pelos números menos 5 e 3. Tá? Eu tenho que excluir esses valores da solução, porque senão zera o denominador, senão não existe solução, não, dá problema na solução. Ok? Ok. Tá, vamos ver o próximo então e entender. Ó. Entender. Denominador 2x. Ó, 2x tem que ser diferente de 0. 2 multiplicando vai fazer surgir um 2 dividindo. Então, 0 dividido por 2 dá 0. Então, conjunto universo, todos os reais, exceto o conjunto formado só por esse elemento 0 aqui. Tá? Eu posso ter qualquer solução, só não posso ter 0 como solução. Tá? Para resolver isso. Esse aqui é bem simples até de resolver. Ó. 1 sobre 2x é igual a 4x. Tá? Então, desde que x não seja 0, o que eu vou fazer? Ó? Vou passar o 2x multiplicando para o outro lado. 1 é igual a 4x vezes 2x. 4 vezes 2, 8, e x vezes x quadrado. 1 é igual a 8x ao quadrado. Na verdade, eu poderia ter passado o 4 para cá e o x para cá, né? Eu fico com esses joguinhos, né? Tá, o 8 passa para o outro lado. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos resolver aqui, ó. Extraio a raiz desse lado, extraio a raiz desse lado aqui, ó. Raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 8x quadrado. Tá? Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 8, né? Decompondo 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Cada grupo de 2 fatores iguais, um representante. Então eu tenho 2 aqui, ó, e esse 2 aqui fica dentro da raiz, e raiz quadrada de dx ao quadrado dá módulo dx. Certo? E então eu pego esse 2 raiz de 2, passo dividindo, 1 sobre 2 raiz de 2 é igual a módulo dx. Tá? Então, olha só, módulo para resolver isso aqui é 1 sobre 2 raiz de 2, módulo de x é 1 sobre 2 raiz de 2. A gente pode racionalizar ainda, ó. A unidade passada, né? Que a gente viu racionalização de denominadores. Raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. 1 sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E 2 aqui eu escrevo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, módulo de x tem que ser raiz de 2 sobre 4.
Isso vai fazer com que x seja, x1 seja raiz de 2 sobre 4 ou x seja menos raiz de 2 sobre 4. Solução dessa equação aqui. Daí a restrição diz assim, ó, x não pode ser zero. E o que tu tem como solução? Tu tem isso e tu tem isso como solução. Tá valendo. Então tá. Não é zero, nenhuma das soluções que eu encontrei aqui, que é o x1 e o x2, nenhuma delas é zero. Pronto. Então está valendo isso aqui como solução e isso aqui como solução também. Se eu encontrasse ou x1 ou x2 ou os dois iguais a zero, tá? Daí eu poderia dizer assim, ó, não tem solução, ou pelo menos zero não é solução. Tá bem? Tá? Mas a ideia toda aqui, nem precisa copiar isso aqui, depois se tu quiser, tu vê no vídeo, né? A ideia toda, eu só resolvi para vocês enxergarem ali, né? Que a solução não vai dar zero, mas tu tem essa restrição aqui de solução, do conjunto do universo, a condição de existência. Só existe solução se o x não for zero. Daí eu encontrei uma solução ali em que o x não era zero, então existe realmente solução. Pode acontecer de eu encontrar a solução que está dentro da restrição, daí não pode ser considerada a solução. Tá bem? Tá. 9,55. Item E. Ó, olhando esse denominador, x não pode ser zero. Olhando esse denominador, x menos 2 não pode ser zero, x passando para o outro lado, x não pode ser 2. Tá? Condição de existência, o universo que eu utilizo são todos os reais, exceto os valores 0 e 2. Nem 0 nem 2 podem fazer parte das soluções. Resolvendo essa equação, eu teria essa situação então. No item F, x mais 14 diferente de 0, x diferente de menos 14. Tá? Primeira restrição. Segunda restrição, x menos 7 diferente de 0, passando para o outro lado, x diferente de 7. Tá? Condição de existência, todos os reais, exceto os valores em ordem. Aqui, menos 14 o primeiro, e depois o 7. Próximo? Só um segundo, senhor. Tá bem. Feito. Item G. Condição de existência. X menos 5 não pode ser zero. X menos 5 não pode ser zero. Então quer dizer que x não pode ser o número 5. Passa para o outro lado. X menos 3 não pode ser zero. X não pode ser o valor 3. Muito bem. Então, conjunto do universo aqui, todos os reais, exceto o valor 3 e o 5. Tá? Vou fazer aqui em cima o H. 5 menos x não pode ser zero.
o menos x passa para o outro lado, o 5 não pode ser. O x é a primeira restrição. O 5 não pode ser o x não pode ser o 5. X mais 1 não pode ser 0, denominador aqui. X não pode ser menos 1, só passar para o outro lado aqui que tu resolve, né? X não pode ser menos 1. Tá? 4x não pode ser 0. 4x não pode ser 0. X não pode ser 0 dividido por 4. 4 multiplicando vai fazer surgir 4 dividindo. Então, x não pode ser 0 dividido por 4 dá 0. Tá? Terceira restrição. Então, o que tu tem de conjunto universo para o item H? Olha só, bem restrito, né? Todos os reais, o item H, tá? Exceto, por ordem, menos 1, que é o menor deles. Depois vem o 0 e por último vem o 5. Tá? Conjunto universo. Para o item H. A resolução 1 a gente já viu, né? Que barbaridade isso. Tá? A resolução 1 a gente já viu, tá? Agora eu vou fazer alguns com vocês, né? Foi o que eu disse que faria, né? Resolva as equações fracionárias no conjunto dos números reais, observando as restrições, obviamente, tá? Só me diz se eu posso apagar sim ou não. Então tá. Desculpa, não entendi. Posso esperar um pouco? Posso. Só me dá um ok aí, enquanto isso eu estou dando uma olhada no conteúdo. Oi, Bernardo. Pode apagar, Sam. Tá bem. Bernardo, queria falar alguma coisa, Bernardo? Então tá, na página 44, resolva as equações fracionárias no conjunto dos números reais. Então, primeira coisa... Opa! Deixa eu ver aqui. Tá? O item A é esse aqui. Primeira coisa, eu vou ver condição de existência. Onde é que eu vou procurar a solução? Tem um número que somado com 1 e esse dividido por esse mesmo número dividido por 2 vai dar esse número subtraído de 3. Que número é esse? Né? Na verdade é isso que ele está te perguntando. Todas essas questões aqui, ó, tá? Todas essas questões aqui tu pode resolver seguindo um passo a passo, tá? Só que algumas só de tu bater o olho assim, tu consegue ver uma técnica mais tranquila. Mas todas elas tu consegue fazer. Começa
restrição de denominadores, tá? Depois da restrição de denominadores, o que tu pode fazer, tá? Nem sempre vai ser necessário fazer isso aqui, mas tu consegue fazer, para todas elas, tu consegue fazer cálculo do múltiplo comum dos denominadores. Tá? Depois, também, nem sempre vai ser necessário, mas depois, todas elas tu consegue fazer isso aqui, ó, escrever frações com mesmo denominador, tá? Daí a gente observa a restrição dos denominadores e cancela denominador e por último resolve a expressão resolve a expressão obtida da igualdade, da igualdade, né? Então a gente bota assim, resolve a equação obtida da igualdade dos numeradores, tá? Então, todas essas expressões dá para fazer isso sempre, todo esse passo a passo aqui, ó. Restrição de denominador, cálculo do múltiplo comum dos denominadores, escrever frações com o mesmo denominador. A gente pode cancelar o denominador, cancela, aqui está no imperativo, tá? Cancela o denominador, tá? Tu vai observar a restrição e pode cancelar. Resolve a equação obtida da igualdade dos numeradores, porque tu não vai ter mais denominador, tu vai ficar só com a parte de cima da expressão. Todas essas expressões tu pode fazer seguindo esse passo a passo aqui, tá? Tu vai ver que algumas eu vou fazer tudo isso, outras a gente vai pegar alguns atalhos, que vale muito mais a pena pegar alguns atalhos do que ficar seguindo isso aqui. Mas na verdade, esses atalhos que a gente pega para algumas expressões, na verdade ele é um atalho vindo desse desenvolvimento aqui, tá? A gente está por trás das contas, a gente está fazendo todo esse desenvolvimento aqui. Nem sempre a gente está percebendo que está fazendo, mas a gente faz. Mas a gente pode seguir praticamente uma receita de bolo, tá? Tira um print dessa tela aí, que é importante, porque depois eu pergunto para vocês, ó, o que a gente tem que fazer agora? Qual é o primeiro passo? Se eu te perguntar agora o primeiro passo, tu tem que me dizer restrição de denominadores. Ah, restringe o denominador. Tá, restringir. Eu vou restringir. Daí vocês falam para mim. Qual o próximo? Ah, calcula o múltiplo comum. Tu vai ver que nesse caso aqui a gente não vai precisar calcular o múltiplo comum. Pode falar. Dá uma licença que eu vou tirar um print aqui então. Tá, vai lá. Qualquer coisa tu vai no YouTube depois também. Beleza. Consegui. Beleza? Tá. Já são 10h08. Tá. Olha só então. Eu vou resolver essa primeira aqui. E depois eu pergunto o roteiro para vocês, quando eu for conferir todas as respostas ali com vocês, tá? Vamos resolver esta aqui, ó. Tu tem x mais 1 sobre x menos 2 igual a x menos 3. A primeira coisa que a gente tem que fazer é restrição dos denominadores. Está aqui. X menos 2
não pode ser 0, x não pode ser mais 2, né? Menos 2 do outro lado, mais 2, conjunto universo, todos os reais, exceto o valor 2. 2 não pode fazer parte da minha solução, tá? Então, o universo que eu estou trabalhando é os reais, exceto o 2. Nesse caso aqui, ó, eu tenho só duas expressões, tá? Eu tenho essa expressão que está dividindo deste lado, ele está dividindo toda a equação desse lado aqui. Então, se ele está dividindo toda a expressão desse lado aqui, ele pode multiplicar toda a expressão do outro lado de lá. Tá? Isso equivale ao cálculo do múltiplo comum entre os denominadores, na verdade. Então, eu vou escrever x mais 1 aqui é igual a x menos 3 desse lado, vezes essa expressão x menos 2. Lembra? Ó, eu só posso passar esse denominador multiplicando para o outro lado se ele for denominador de toda a expressão. Se ele for denominador apenas de um numerador, ou de uma expressão, de uma das expressões, eu não posso passar ele lá para o outro lado. Mas como ele é denominador de tudo, ele vai ser fator de tudo do outro lado. Está vendo que ele é fator de tudo? E por isso que eu tive que colocar entre parênteses. Porque isso aqui tem que multiplicar tudo isso aqui. Pronto? Então agora eu tenho x mais 1 e esse desenvolvimento aqui eu sei fazer. X vezes x, 2 fatores de x. X vezes menos 2, menos 2 vezes x, menos 3 vezes x, menos 3x, menos com menos mais, 3 vezes 2, 6. Tudo para o lado direito, tá? Ó, 0, então, isso aqui eu vou tirar, o x eu tiro desse lado, o 1 eu tiro desse lado. X ao quadrado fica x ao quadrado, menos 2x, menos 3x, menos 5x. Eu já coloco menos x desse lado aqui, ó. Menos x aqui. Copio o mais 6 aqui. E o mais 1, menos 1 deste lado aqui. 0 igual a x ao quadrado, menos 5 menos 1, menos 6x. 6 menos 1, menos 5. Não, mais 5, perdão. Ó, mais 6 menos 1, mais 5. Beleza. x1 mais x2, x1 vezes x2, uma equação do segundo grau, para a gente resolver, onde a soma é o oposto de menos 6 dividido por 1, ou seja, 6 positivo dividido por 1 dá 6. O produto é 5 dividido por 1, 5. Olha só. Quem são os divisores de 5? 1 e 5. 2 não divide. 3 não divide. 3 não divide.